Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Vida Devocional. Bom dia para você que está aqui acompanhando a IPP TV, acompanhando este programa que é diário, né? Nós iniciamos aqui as nossas manhãs lendo, meditando na Palavra de Deus. Eu sou o seminarista Marcos Melo, seminarista aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e quero te convidar a meditarmos na Palavra de Deus, a refletirmos um pouco a respeito da preciosa verdade das Escrituras, né? Então, se você está assistindo esse programa com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Salmo 130, vamos ter esse tempo de meditação. Te convido também a deixar aqui no chat o seu pedido de oração, o seu nome, a cidade que você está acompanhando, a IPP TV. E teremos um momento de oração aqui, onde nós leremos os seus pedidos e clamaremos juntos ao Senhor, né? Já vou dar um bom dia aqui para o Gilberto, que está pedindo oração por Cleuzenia Alves. A Miriam está com a gente, o Tony Prado, a Wilma está pedindo oração pela vida espiritual dela. A Denira também está conosco, Arthur, Irene, o Cláudio Sardinha disse que está pedindo oração, né, por sua vida financeira aí. Estaremos orando pelos irmãos, continuem mandando os seus comentários aqui, daqui a pouco teremos mais um momento de oração e de leitura. Vamos começar o nosso programa orando, né? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Grande Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos, ainda que de maneira online, em vários cantos do nosso país. Te agradecemos porque nós temos essa liberdade de juntos estarmos aqui conectados, falando a respeito da Tua Palavra, Senhor, sendo alimentados por ela. Pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco, o Senhor nos exorte, nos encoraje, que a Tua Palavra, que é viva, possa fazer morada em nossos corações, possa transformar a nossa vida, nos dar um novo ânimo nessa manhã. Quero colocar os pedidos de oração que já chegaram até aqui, Senhor. Pessoas com problemas financeiros, sem oportunidades de trabalho, que o Senhor possa abrir portas para essas pessoas, Pai. Pessoas que encontram-se desanimadas, tristes em seus lares, Pai. Que o Senhor possa trazer vigor para os seus corações, que elas possam Te amar, sentir a Tua presença nessa manhã e possam ser cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Sê com cada um que está assistindo essa live, Pai. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de lermos o texto bíblico, vou ler mais alguns comentários aqui de quem está conosco. A Giovana Silva, a Eulália, Tamerson, a Maria Graças, Marildes, Denira, Helenice, o Miguel, Maria Ângela, o Cláudio, Tamerson, Raquel, Lenira, Bruna. Muito obrigado por todas as mensagens. Daqui a pouquinho nós teremos mais um momento de oração, então continue enviando o seu pedido. E eu convido que você abra sua Bíblia no Salmo de número 130. Nós leremos este salmo que é muito belo e certamente tem algo a nos ensinar nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, pode escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Que belo salmo, que belo cântico, né? Este Salmo 130, ele narra o sentimento de um homem que está extremamente angustiado. Veja comigo as primeiras palavras do primeiro versículo. O salmista diz: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Este é o sentimento do salmista. Ele está se sentindo nas profundezas, como um náufrago, como alguém que está no fundo do poço, no abismo. Alguém que está muito distante de Deus, angustiado, alguém que está se afogando em águas muito profundas e necessita de um auxílio.
clama por um socorro divino, clama que algo sobrenatural possa arrancá-lo daquelas profundezas, tirá-lo daquele fundo do poço onde ele se encontra. E essa é a oração dele. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor, e peço que o Senhor escute a minha voz. Peço que os teus ouvidos estejam atentos às minhas súplicas. O salmista pede que o Senhor responda à sua oração. E não há aqui de forma muito clara qual é a necessidade do salmista. Nós não sabemos o que de fato aquele salmista estava passando e pedia para que o Senhor o ouvisse, o resgatasse das profundezas. Mas nós sabemos de uma coisa: o que havia levado aquele homem ao lugar tão profundo era o seu pecado. Isso nós podemos entender devido aos próximos versículos, o versículo 3 e 4, porque o salmista faz um questionamento muito verdadeiro. Ele pergunta no verso 3, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem escapará? Ou seja, se o Senhor levar em conta tudo aquilo, todas as minhas transgressões, todos os meus desvios de caráter, quem iria sobreviver? Quem iria escapar do teu juízo? Isso nos lembra de que existe graça sobre nós. Apesar das nossas iniquidades, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros que nos levam para o fundo do abismo, nos levam para um lugar muito distante, nos levam para as profundezas. Ainda assim, a graça do Senhor está sobre nós, pode nos perdoar, pode nos resgatar, pode nos tirar de algo tão profundo. E esse clamor do salmista deve ser o meu e o seu clamor, todos os dias da nossa vida. Senhor, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E o verso 4 ele fala, contigo está o perdão, para que sejas temido. O salmista, quando encontra-se no momento mais difícil da sua vida, quando encontra-se nas profundezas, longe de tudo, pedindo socorro, ele se lembra de um importante atributo de Deus. Ele fala no verso 4, contigo está o perdão. Ele está consciente da sua pecaminosidade, das suas iniquidades, está consciente de que se o Senhor levasse em consideração as suas falhas, os seus pecados, ele mereceria continuar naquele abismo, mas o seu coração está arrependido, está contrito. Então ele se lembra do perdão de Deus. Ele se lembra de que Deus é um Deus perdoador. E ele fala, contigo está o perdão. Esse é o nosso Deus é um Deus perdoador. Com Ele está o perdão, graças a Deus por essa verdade, graças a Deus por esta palavra. Contigo está o perdão. E aqui ele continua falando o motivo, a razão pela qual o Senhor é um Deus perdoador. Ele diz, contigo está o perdão, para que sejas temido. Ou seja, nós somos perdoados pelo Senhor, nós somos perdoados da nossa iniquidade, para que tenhamos temor ao Senhor. Irmãos, nós vivemos tempos onde o temor ao Senhor está cada vez mais distante, onde as pessoas têm cada vez menos respeito, menos reverência, menos amor a Deus. Vivem vidas completamente descomprometidas com o Evangelho. Vivem como se não houvesse um Deus que vê todas as coisas, que sonda os corações, que conhece os nossos pecados, as nossas iniquidades. Quantas pessoas têm vivido as suas vidas, ainda que com a ideia de que são crentes, mas vivem uma vida de um incrédulo, fazem o que querem, curtem a sua vida se entregando aos prazeres do pecado, vivem distantes do Senhor, como se isso não lhes trouxesse marcas, não lhes trouxessem feridas. E é isso que uma vida distante do Senhor traz. São feridas profundas. Uma vida distante do Senhor nos coloca neste lugar de profundeza. Nós, em algum momento, nos sentiremos como esse salmista aqui, clamando ao Senhor de um lugar muito profundo, de um grande abismo.
É isso que o pecado faz conosco. Mas com o Senhor está o perdão para que sejas temido. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, meus irmãos, nós precisamos temer a Deus. Precisamos nos lembrar da santidade de Deus. Nos lembrar da grandeza desse perdão. O Deus que enviou o seu Filho para sofrer, para morrer em nosso lugar, nos perdoa, mas espera de nós que nós tenhamos temor a Ele. Que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida de compromisso. Que nós vivamos uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus. E a minha oração é para que esse temor volte a arder em nossos corações. Que nós não vejamos mais uma juventude entregue aos prazeres da carne, às músicas imorais, aos programas que em nada nos acrescentam espiritualmente, pelo contrário, enchem nossas mentes de pecados, quando deveríamos pensar naquilo que é bom, que é reto, que é justo e que é agradável ao Senhor. E eu quero te fazer essa pergunta. Como tem sido o seu temor ao Senhor? Você realmente tem vivido uma vida de temor a Ele? O seu coração, de fato, está preocupado em agradar ao Senhor? Ou o seu coração está preocupado em fazer o seu bel prazer? Será que você está vivendo de forma que agrade somente a você? Ou você está vivendo de uma forma que agrada ao Senhor? Lembre-se de que o perdão de Deus está sobre nós, para que o Senhor seja temido. E a partir do verso 5 e do verso 6, o salmista vai nos mostrar que, mesmo estando naquela condição, há esperança. O seu coração ainda está cheio de esperança. Ele fala no verso 5, eu aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. E essa declaração revela uma total confiança na provisão de Deus. Revela que aquele salmista, ele não iria se desesperar diante daquela situação, mas ele iria aguardar no Senhor, iria esperar na palavra de Deus. Ele crê que um tempo de refrigério chegaria. Ele crê que mesmo que lágrimas corressem do seu rosto naquele momento, haveria um momento de esperança, de alegria, de cura, de reavivamento sobre a sua vida. E é isso que nós devemos crer. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, por um momento de profundeza, por um momento de dor, de sofrimento, mas a minha oração é que a sua alma aguarde no Senhor assim como o salmista nos ensina. Creia de que um tempo de refrigério chegará sobre a sua vida. E ele diz no verso 6 que a alma dele anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E é interessante essa figura que ele usa aqui do guarda, porque naquele tempo as cidades, elas eram todas amuralhadas, ou seja, tinham muros muito altos que cercavam toda a cidade. E nesses muros haviam guardas que tinham uma responsabilidade muito grande de vigiar a região. Os guardas ficavam no alto desses muros e tinham a obrigação de estar atentos se ao redor daquela cidade havia algum perigo. E aquele guarda, ele não podia dormir em serviço. Ele não podia cochilar, ele não podia em momento nenhum se distrair. Ele precisava estar atento. Imagine você no final do turno de trabalho, como esse guarda se sentia. O cansaço de estar ali, vigilante, atento durante todo o seu turno de trabalho. Aquele guarda esperava ansiosamente o romper da manhã. Esperava que logo acabasse o seu turno e ele pudesse desarmar, descansar, repousar. E é essa figura que o salmista usa. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, espere, Israel,
no Senhor. Verso 7. Pois no Senhor há misericórdia, no Senhor temos ampla redenção. Eu e você precisamos ansiar pela presença de Deus, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Nós precisamos desejar o Senhor, ter fome e sede de Deus. E eu sei que muitas vezes nós temos o contrário. Nós não temos vontade nenhuma de ler a palavra do Senhor. Vontade nenhuma de meditarmos, de fazermos a nossa devocional. Mas nós devemos ser sinceros com o Senhor, assim como o salmista foi aqui. Assim como nós vemos tantos salmos cheios de sinceridade, dizendo: Senhor, é assim que eu me sinto. Senhor, é disso que eu preciso. E essa pode ser também a nossa oração. Senhor, eu preciso de Ti, me dá fome e sede de Ti. Eu quero esperar no Senhor mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã. Eu quero que o meu coração anseie pelo Senhor, anseie por Te encontrar. Eu quero que essa esperança esteja no meu coração. E mais uma vez esse texto nos traz atributos maravilhosos de Deus. Ele diz: pois no Senhor há misericórdia, no Senhor há ampla redenção. Esse é o nosso Deus, é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus que não nos abandona nas profundezas, mas o seu perdão nos alcança quando o nosso coração está quebrantado e arrependido, e Ele então nos redime, Ele nos traz ampla redenção. E no verso 8 ele conclui falando: é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Veja que o salmista começa o texto, o Salmo 130, cheio de desespero. E ele termina o Salmo cheio de esperança. Ele diz: é o Senhor quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E tenha uma certeza, meu irmão, é o Senhor quem te redime das suas iniquidades. É o Senhor quem perdoa os seus pecados, só Ele tem poder para isso. É o Senhor quem ouve a sua oração, que ouve o seu clamor, que sabe do seu desespero, da sua angústia, e é Ele que traz alívio, que traz redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E para concluirmos o nosso momento aqui, eu quero te lembrar de algumas verdades. Em primeiro lugar, o crente arrependido nunca pode perder a sua esperança, porque o amor de Deus traz redenção, porque o amor de Deus continua presente. O crente arrependido não deve estar nas profundezas e permanecer ali. Deve clamar ao Senhor e pedir: Senhor, vem com a Tua voz, ouve a minha súplica, tira-me desse abismo e traz redenção, traz perdão, traga misericórdia e redenção. Uma outra verdade que esse salmo nos mostra é que nós devemos ter a mesma atitude do salmista aqui, que não apenas se apropriou desse perdão, mas ele compartilhou com outros. Ele diz: Israel, ou seja, povo de Deus, todos vocês, lembrem-se disso, no Senhor há misericórdia, no Senhor há redenção. Essa é uma verdade que não deve ficar apenas conosco, entre nós, mas nós devemos compartilhar com todos, com o vizinho que está triste, com o familiar que encontra-se angustiado. Lembre a ele essa verdade. Meu querido, no Senhor há misericórdia, há redenção. Você não precisa ficar desesperançado, você não precisa achar que a sua vida acabou aqui, porque o Deus a quem nós servimos é o Deus misericordioso, é o Deus que estende o seu perdão, é o Deus onde há misericórdia. No Senhor há redenção. E este salmo, ele está apontando para Cristo, porque essa redenção que o Senhor nos dá, ela é fruto da graça de Deus. É fruto da graça de Deus. Esse perdão que o Senhor nos dá, ele foi conquistado na cruz por Jesus Cristo. O ato de perdão de Deus na cruz é um evento cheio de temor. Nós devemos entender isso, que com o Senhor está o perdão para que Ele seja temido. Tema ao Senhor. Viva uma vida de temor a Ele.
Não há nada mais prazeroso na vida do crente do que ter intimidade com Deus. Não há nada mais prazeroso do que viver uma vida de temor a Ele. E se você está passando por um afogamento espiritual, se nessa manhã você se encontra nas profundezas, eu te convido a fazer este clamor, um clamor de perdão, um clamor desesperado, assim como esse salmista fez, mas na certeza de que no Senhor há redenção. Saiba que Deus ouve o seu clamor. Saiba disso. Deus ouve a sua oração. Que nós possamos aprender com o salmista e clamar pelo Senhor. Clamar por perdão. Um clamor aflito. Um clamor desesperado por Deus. Mas um clamor também consciente da nossa pecaminosidade. Consciente de que se o Senhor observasse as nossas iniquidades, nenhum de nós escaparia. E um clamor esperançoso de que o nosso Redentor vive e nos perdoa de nossas iniquidades. Eu quero ler o chat e vou te convidar para fazer uma oração. Existe oração por familiares, filhos, irmãos aqui. Pedidos de oração por coisas que estão acontecendo nos últimos tempos, por gripes, saúde, vida espiritual, família. Nós vamos orar por essas coisas. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um para assistir essa live nessa manhã. Nós cremos que aquelas pessoas que estão acompanhando esse programa não estão aqui por mero acaso, mas chegaram até aqui porque o Senhor as direcionou para cá. E o Senhor tem essa palavra para cada um nessa manhã. No Senhor há perdão, no Senhor há misericórdia. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas iniquidades, Senhor. Pedimos perdão, Pai, quando muitas vezes nós nos desviamos da Tua palavra. Nós vivemos uma vida de iniquidade, Senhor. Uma vida distante do Senhor. Uma vida que não é piedosa. Sem testemunhar do Senhor no nosso trabalho, na nossa família. Tem misericórdia, Deus. Vem com a Tua poderosa mão para aqueles que se encontram nas profundezas. Tira-nos, Senhor, das profundezas e nos traz a um lugar seguro, nos traz para perto de Ti, Deus, para que nós assim possamos viver uma vida de temor ao Senhor, de testemunho da Tua palavra, uma vida digna do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor Jesus nos garantiu perdão, acesso ao Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz, Pai. E não permita que nós vivamos uma vida que ignora essa obra da redenção. Nós não queremos viver uma vida que se esquece de tão grande sacrifício que foi feito por nós. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Fortalece o Teu povo, Senhor. Nos dá um ânimo novo nessa manhã. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser homens e mulheres cheios de Ti, Deus. Muito obrigado porque no Senhor há perdão. Obrigado porque no Senhor há plena redenção. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a cada um que acompanhou a nossa live. Nós temos esse programa aqui de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, com diversos pastores, seminaristas. A seguir você vai acompanhar o programa Manhã IPP com Lídia Dickel ao vivo também, e logo depois o nosso Notícias do Bem. Nós temos programação 24 horas aqui na IPP TV para te abençoar, para encher a sua casa de esperança, de palavra boa, palavra da verdade. Então continue conosco e eu vou mandar um abraço aqui para as pessoas que deixaram seus comentários. A Cícera, a Isabel, Marreline, Elisângela, Raquel de Paula, Jeane Soares, Irene, Karina, Luana Mara, Virgínia, Solange, Jorge, Vera, Tony. Muito obrigado, missionário Wilson,
Débora Zacarias, Fernanda Siqueira, Raquel Bueno, Maria Goretti, Ilma Algum, muita gente comentando. Muito obrigado pelos seus comentários. Assim que acabar o programa, eu irei ler todos os pedidos de oração e estarei os colocando também diante de Deus. E te encorajo a viver essa vida de oração. Priorize a oração. Todos os pedidos que foram feitos aqui, que você que está nos acompanhando também faça esse exercício. Ore não somente pelos seus pedidos, mas também pelos pedidos dos nossos irmãos que estão aqui no chat. E que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima. Que Deus te abençoe.